Atleta menor de 16 anos não pode jogar como profissional. Tá certo? Mas e esse guri aí? Ovelar, 15 anos, tá fazendo gol pelo Olímpia do Paraguai? Vamos explicar essa história. O que diz a lei brasileira? O que diz a FIFA? O que acontece na Europa? O Lei em Campo número 8 é um programa permitido para menores. Oi, tudo bem? Eu sou o Andrei Kampf, pode assinar embaixo, esse é o nosso Lei em Campo número 8. Um programa em que direito e esporte tabelam juntos. Conta pra mim, tá curtindo o nosso programa? Então faz o seguinte, deixa o seu joinha embaixo, comente e inscreva-se no nosso canal. Para começar esse programa, vamos entender um pouco mais da relação entre jovens, futebol, sonho e realidade. Para isso, a jornalista Bibiana Bolson, que trabalha nos canais ESPN e na Rede TV, vai nos visitar. Bibiana, conta para nós qual é a tua leitura sobre esse assunto. Salve, meu povo! Primeiro eu gostaria de agradecer por estar participando desse programa. Eu acho que é muito bacana a gente discutir, elevar o nível do debate também das questões do futebol, em especial no campo jurídico, que é o que vocês tratam por aí. Bom, falar sobre futebol e meninos, jovens meninos, é um negócio que está muito conectado, principalmente pela questão cultural que a gente tem no Brasil. Eu acho que desde muito cedo esses meninos são estimulados a fazer até essa escolha pelo futebol. A gente tem grandes celebridades, nomes do esporte que vieram do nada, de uma condição muito paupérrima e que representam também a vitória de certa forma. Então eu acho que esses meninos servem de inspiração e muitas vezes por conta da publicidade, da grande badalação midiática, acaba construindo na cabecinha desses meninos que a trajetória vai ser fácil e que eles podem ser grandes jogadores como Neymar, Gabriel Jesus e outros tantos que já apareceram. A gente sabe que o caminho é longo, o caminho é difícil e há muitas armadilhas nesse caminho também. Em especial pela questão do agenciamento desses meninos. O assédio hoje começa cada vez mais cedo por parte dos empresários, alguns empresários não capacitados a de fato oferecer para esses meninos as melhores condições e a possibilidade de desenvolvimento durante a carreira. Em especial nessas competições do início do ano, como é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente vê picaretas, a gente vê algumas pessoas que estão de má fé à procura de jovens talentos na tentativa de conseguir uma bonificação, de conseguir algum negócio da China, digamos assim. Então eu acho que esse é o primeiro momento que os pais têm que ficar muito atentos a esse assédio por parte dos empresários. Depois também a relação formadora dos clubes, em que condições se encontram os clubes do Brasil, quais são os clubes do Brasil que de fato oferecem as condições necessárias para o desenvolvimento desses jovens, do trabalho feito ainda na base. Depois as questões jurídicas de transferência desses meninos para o exterior, quando esses meninos têm condição de fato assinar o seu primeiro contrato, coisas que eu tenho certeza que vocês vão esclarecer. Mas de forma geral, o futebol faz parte da nossa cultura e é algo que a gente tem que tratar com muita seriedade. Então, um grande abraço para vocês, obrigada pelo convite e sucesso. Até mais. Valeu, Bibiana! Então vamos começar a entender a parte jurídica. Para isso, nosso quiz entra em campo. Nilo Patucci. Tudo bem, Andrei? Quando a gente fala em menores, a primeira coisa que vem à cabeça é categoria de base. E uma das ferramentas que a FIFA criou para incentivar os clubes a investirem nas categorias de base é o mecanismo de solidariedade. Ele está previsto no regulamento de transferência da FIFA e também tem uma previsão no regulamento nacional, que é a CBF quem controla. E o nosso quiz do Por Dentro da Lei é sobre isso. O mecanismo de solidariedade é um dispositivo previsto no regulamento de status de transferência da FIFA e no regulamento da CBF. Eles estabelecem
que os clubes formadores receberão um percentual sobre as transferências dos atletas. Você sabe qual é esse percentual? Alternativa A, 3%. Alternativa B, 4%. Alternativa C, 5%. Ou alternativa D, 6%. Já tem a resposta. Valeu, Nilo. Daqui a pouco você volta com a resposta, tá certo? Agora vamos falar sobre Fernando Ovelar. Esse guri aí, ele estreou ano passado, jogando pelo Cerro Porteño do Paraguai como profissional quando tinha apenas 14 anos. Inclusive já fez até gol no clássico paraguaio contra o Olímpia. O curioso é que a gente não vê no Brasil jogador com menos de 16 anos jogando profissionalmente. Fernando Ovelar, el más joven en debutar en un superclásico. O que diz a legislação brasileira? A lei brasileira permite o trabalho de jovens a partir dos 14 anos, desde que em caráter de aprendizagem. É o que diz a Constituição Federal, no artigo 7º, e a CLT, no artigo 403, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que diz a lei esportiva, a nossa Lei Pelé? Luiz Marcondes, explica pra gente o que diz a lei brasileira e a FIFA sobre o trabalho de menores no futebol. O Regulamento de Status e Transferência de Jogadores FIFA delimita que atletas menores de 18 anos não podem fazer transferência internacional, mesmo já tendo o status, a condição de profissional, ou seja, tendo o contrato de trabalho desportivo. O contrato do atleta menor de 18 anos também não deve ser formalizado por mais de 3 anos. Essas medidas visam coibir abusos com jovens jogadores. O Códex Nacional Brasileiro, o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atleta de Futebol da CBF, dispõe que atletas menores de 18 não podem se transferir internacionalmente, com mandamento FIFA. Mas, com relação ao prazo, estipula que, no Brasil, o atleta pode formalizar um contrato com um período maior de 3 anos, ou seja, até 5 anos, com a previsão da Lei Pelé. Porém, se houver um litígio internacional, está expresso no regulamento que os órgãos FIFA poderão não dar validade aos últimos 2 anos de contrato. O Regulamento Nacional também estipula como deve ser feito o desligamento de jogadores não profissionais, menores de 18 anos, e que não têm nem contrato de trabalho e nem contrato de formação dos seus clubes. O menor poderá, a qualquer tempo, pedir o seu desligamento diretamente na federação estadual. E, se em até 15 dias o clube não liberar o atleta, a federação, de ofício e a revelia, fará essa liberação. Entendeu como funciona a nossa legislação? O Paraguai tem legislação própria com relação ao trabalho de menores. E como funciona nos outros países? Este aí é Souleymane Mamam. Ele disputou uma partida de Togo contra a Zâmbia pelas eliminatórias para a Copa de 2002, Japão e Coreia. Sabe quantos anos ele tinha? 13 anos e 310 dias. É o mais jovem da história a disputar uma eliminatória de Mundial. E na Europa? Harvey Elliott fez história no ano passado. Em setembro de 2018, ele entrou em campo para jogar pelo Fulham contra o Millwall com 15 anos e 6 meses. Se tornou o mais jovem da história a jogar uma partida da Copa da Liga Inglesa. Antes de entrar em campo, sabe onde ele estava? Num banco escolar fazendo uma prova. Claro que isso repercutiu no mundo virtual, muita gente questionando e alguns comentários dizendo que, com essa idade, a prioridade não poderia ser a bola, mas sim os livros, a sala de aula. O que diz a FIFA, o que diz a lei europeia? Está na hora da gente abrir aquela janela jurídica. Luiz Gustavo, como a Europa encara esse assunto? Olá, Andrei.
Aqui na Inglaterra, a idade mínima para começar a trabalhar é 13 anos. Então, aos 13 anos, os menores podem começar a trabalhar, porém, somente para trabalho de meio período. A exceção à regra é para trabalhos em televisão, teatro e como modelo. Aos 16 anos, os menores podem então ter trabalho em período integral, ou seja, de no máximo até 40 horas por semana. Porém, dos 16 aos 18 anos, menores têm que estar necessariamente cursando pelo menos em meio período, fazendo um curso educacional em meio período, ou ter um contrato de aprendiz. Para os futebolistas, dos 9 aos 16 anos é o período que vários clubes os contratam para ingressar em suas várias academias de futebol. Durante este período, dos 9 aos 16, treinamentos de futebol são combinados com estudos. Durante este período, estes atletas vão então ter os seus estudos supervisionados pelas academias de futebol, pelos clubes de futebol, que têm comunicação constante com as escolas dos atletas. A partir dos 16 anos de idade, os futebolistas podem ou não ser oferecidos um contrato profissional junto aos clubes para ingressar no Youth Scheme, que seria o contrato de aprendizagem. Durante este período, são combinados mais uma vez treinamentos específicos, mas aí então como futebolista profissional e estudos. Tem sempre um incentivo ao estudo, um encorajamento para que esses atletas continuem estudando. E durante esse período de aprendizagem, os atletas também têm que desempenhar funções dentro do clube que podem ser das mais variadas, como por exemplo, auxiliar o roupeiro. Portanto, como podemos reparar, um atleta profissional aqui na Inglaterra só pode ter o seu jogo profissional, debutar profissionalmente aos 16 anos de idade. Valeu, Luiz, muito legal. Acho que agora você já pode responder o nosso quiz. E aí, vamos conferir a resposta? A alternativa correta é a letra C. Conforme a FIFA, a CBF e a própria Lei Pelé, é 5% o percentual devido ao clube formador pelo mecanismo de solidariedade. Vale lembrar que as regras estabelecidas pela FIFA são para transferências internacionais, que atingem atletas de 12 a 23 anos. Já as regras estabelecidas pela CBF, que são para as transferências nacionais, são para atletas de 14 a 19 anos. Até a próxima! E aí, acertou? Agora é hora daquela tabelinha que você está curtindo. Esporte, direito e literatura. No Esporte das Letras dessa semana, o Alexandre Barreto traz o livro do Maurício Correia da Veiga, Temas Atuais do Direito Esportivo. E num dos capítulos ele trata sobre menores no futebol. Tá curioso? Então faz o seguinte, entra no nosso site, endereço aqui em cima, www.leemcampo.com.br, clica lá no Esporte das Letras e leia a resenha do Alexandre Barreto. Antes da gente ir embora, é preciso refletir um pouco mais sobre o trabalho de menores também no futebol. O Renato Peter está aí para provocar essa reflexão. Bem, por hoje chega. Espero que você tenha ficado por dentro de como funciona a legislação brasileira e também internacional com relação a trabalho de menores no futebol. Curtiu? Então dá aquela força. Clica no joinha aí embaixo, comente, tem dúvidas? Pergunte, inscreva-se no nosso canal. A gente fica por aqui, mas lembrando que o nosso contato é permanente por aqui e também por nossas redes sociais, tá certo? Um abraço, tchau!